E aí, gente, beleza? Hoje, mais uma daquelas partidas que eu joguei em off e tava gravando. Porque, né, as melhores partidas que a gente pega é quando a gente tá jogando em off. E essa partida aqui, ela foi absurda, cara. Eu gravei ela faz alguns dias. Eu lembro mais ou menos o que aconteceu nessa partida. Foi bom, inclusive, porque eu peguei ali o Devorador de Segredos logo no começo, porque eu tô enfrentando um mago, né? É bom ter esse card aí, porque mago é muito chato com segredo, cara, insuportável. E, cara, eu salvei essa partida com o título Absurdo, vírgula, quase desisti 2 vezes e venci. Qualquer parada, geralmente eu não desisto de partidas, porque eu acho legal ver o oponente fazendo a parada dele, tipo, conseguindo mandar um combo legal, tá ligado? Só que, cara, eu tô enfrentando aqui um deck dos mais tóxicos que a gente tem no jogo atualmente, que vai ser nerfado. É impossível esse deck não ser nerfado, que é o Mago Poder Heróico, cara. O novo Mago Poder Heróico, o negócio lá de intensificar o poder heróico, ele tá muito forte, muito forte. Ainda mais com aquela carta que atira o poder heróico contra todos os inimigos. E aí o que acontece? Pensa, digamos que seu poder heróico foi intensificado 5 vezes já, você tá atirando 5 vezes contra inimigos aleatórios, causando 5 de dano dividido aleatoriamente entre os inimigos. Beleza. E aí, sei lá, tem 4 lacaios no meu campo, tá ligado? Aí, mano, o oponente vai, joga aquela carta e aí vai dar 5 de dano dividido aleatoriamente entre todos os inimigos pros 4 lacaios mais pro herói. Ou seja, ele vai ser 5 vezes 5, vai dar 25 de dano dividido aleatoriamente entre todos os inimigos. É absurdamente forte. É quebrado esse Mago Poder Heróico, cara. Então, mano, ou aquele card vai ser nerfado, acho que é a única chance. Acho que o único jeito desse deck ser nerfado é aquele card sendo nerfado, cara. Porque, por exemplo, tem um card que faz seu poder heróico custar 0 e congelar o lacaio inimigo. Quando você tá com esse poder heróico que dá dano dividido aleatoriamente entre os inimigos, ele não congela. Ou seja, talvez o único jeito de fazer esse deck ficar mais balanceado é fazendo com que aquele card que dá o poder heróico em cada um dos inimigos, ele não funcione mais desse jeito, sabe? Ele só ativa o poder heróico uma vez, por exemplo. Talvez seja o único método de nerfar isso, eu imagino que seja assim que eles vão nerfar. Porque tá absurdamente forte, você ganha muito rápido, sabe? E aí eu tava enfrentando esse deck que, mano, tá quebradaço. E, velho, eu quase desisti 2 vezes da partida porque, mano, pô, eu acho muito besta jogar com um deck assim que tá quebrado, que vai ser nerfado, claramente. Tipo, é muito tóxico esse deck, tá ligado? É muito forte. Tá com uma taxa de win muito alta, assim. Eu vi uns caras fazendo vídeo sobre isso, e a taxa tá tipo 87% de vitória esse deck. Ele tá completamente quebrado, tá ligado? Não faz sentido ele tá funcionando desse jeito. Isso vai ser nerfado, não tenha dúvida disso. E aí foi o que eu falei, eu deixo o oponente fazer a parada dele quando ele tá jogando com um deck decente, tá ligado? Agora, esse deck aí, mano, não tô nem aí, tá ligado? Começou a apelar pra caramba, eu vou lá e desligo a partida, que aí não quero dar o gostinho do oponente de, nossa, eu estou muito feliz jogando com um deck quebrado, tá ligado? Porque aí fica fácil, né, mano? Enfim, nessa partida eu quase desisti 2 vezes. Enfim, ele não jogou nenhum segredo até agora. Tô esperando ele jogar segredo. Inclusive, eu tava esperando comprar o card que quebra a arma dele. E eu não comprei ele de jeito nenhum, tá ligado? Tava esperando comprar. Joguei o Taurimanos aí junto com o Curador. Inclusive, eu tô usando o Curador. Esse daí é o deck de Xamã Chatão, inclusive. Só que é o deck de Xamã Chatão ultra bufado, né? Porque esse daí não seria a versão 2.0. Porque eu trouxe uma versão aqui pro canal. Esse aí não seria a versão 2.0 do Xamã Chatão. Já deve estar na versão, sei lá, 15.0, porque eu atualizei esse deck várias e várias vezes até eu achar um ponto legal de jogar com ele. E, pô, esse deck de Mago Poder Heróico, normalmente ele não usa segredo. Ele usa aquele segredo que duplica o lacaio quando você mata ele. E é bom pra pegar esse provocar aí. Esse provocar aí, porque, né, você vai ter que matar o provocar e duplicar ele, né? Mas ele não jogou até agora, então eu tô guardando ali o maninho de comer segredo. E é bom que ele não matou o Taurimanos. E aí, não matando o Taurimanos, vai diminuindo cada vez mais o custo dos cards na minha mão, né? E, pô, incrivelmente eu tô usando o Curador nesse deck. Esse Curador aí, inclusive, com essa skin aí, sei lá, diamantada, não sei o que é isso, recebi esses dias por ter logado no jogo. Eu loguei no jogo e deram essa versão aí. E aí eu tô usando ela. O Curador, não sei se vocês lembram, ele compra um dragão, uma fera e um Murloc do deck. E esse deck tem 3 Murlocs, tem um dragão e tem, acho que, 2 ou 3 feras, assim. Então ele é útil pra comprar carta e ele tem provocar. E aí pro Xamã Chatão, que você tem que ficar jogando um monte de grito de guerra até você poder começar a spamar o Calafrate infinitamente, ele é um ótimo card pra esse deck, por incrível que pareça. Um card que pouca gente usa, né?
A Ysera nesse deck é bom também, pra poder aumentar o seu máximo de mana pra 15, você poder fazer mais coisa. Inclusive, você consegue jogar o Resines, não lembro como é que é o nome dele, junto com o Calafrate no mesmo turno, porque o Calafrate é 9, o Resines é 6, então você pode jogar no turno 15, né? Caso você tenha demorado muito pra comprar ele. Enfim, eu vou começar a encher o campo de lacaio aí, porque, né, os lacaios estão custando muito baixo agora, com o Tauri-san tendo diminuído o custo 2 vezes, né? E aí já ele vai lançar o card que é o Astro Tóxico desse deck. E aí, pô, o poder heróico dele já tá dando um danão, assim, tá dando quanto? Tá dando 5 ou tá dando 4? E aí, pô, jogando aquele card já vai dar um monte de dano de aleatoriamente em todos os inimigos, tá? Chegando num ponto que eu, mano, achei que eu simplesmente ia perder a partida por causa disso. Porque, velho, é muito forte, é muito forte. Eu tô usando esse Murloc aí porque ele compra um lacaio com rapidez. E o único lacaio com rapidez do deck é o outro Murloc que se divide, né? Aí, ó, jogou o card extremamente balanceado desse deck. Mano, ele dá muito dano, muito dano. Olha isso, cara, ele limpa o campo da maneira mais fácil do mundo. E aí pensa, é um deck que você, quando você joga contra, nossa senhora, é um deck que quando você joga contra, tu tem que jogar um segredo. Tu tem que não botar card no campo. Imagina, tu tem que jogar com um deck que você não pode botar card no campo, porque se botar card no campo, você ajuda o oponente, cara. Isso é uma loucura, não faz sentido. Ou você não coloca card no campo, ou você coloca e perde. É o deck mais quebrado da atualidade, tá ligado? Era o que esse segredo aí? Era bloco de gelo, tá tranquilo. Nem era tão importante assim. Aumentou o custo do poder heróico pelo menos por um turno, mas não é a coisa mais útil do mundo também. Um turno só, ainda mais que ele fez uma cópia do maninho ali que dá dano em todos os inimigos. Eu fiquei até pensando aí se eu jogava ou não, porque ia aumentar o quanto que o oponente ia jogar, mas velho, nessa situação, mano, eu tinha que jogar o Calafrate cedo e tudo mais. Pô, complicado esse deck aí. Chatão demais, mano. É mais chatão do que o meu Xamã Chatão, que eu intitulo Xamã Chatão, que nem é tão chatão assim, na verdade. Porque, sei lá, pra mim, decks 1000 entrariam como decks chatões, digamos assim. E esse deck, de certo modo, ele é um deck 1000, porque ele puxa a card da mão, aí, ó. Ele joga Bran e joga o bagulho. Eu falei, mano, nesse ponto aí, jogando o Bran e jogando o Maninho, ele vai dar dano 10 vezes. 10 vezes 4 é 40 de dano dividido aleatoriamente entre os inimigos. Aí agora 40, 50, calma. Já tá dando 6 de dano dividido aleatoriamente entre os inimigos. 2 vezes ele vai dar dano contra 10 oponentes. Então é 6 vezes 10, é 60? Não faz sentido ser 60, porque senão ele mataria nesse ponto, né? Deve ser menos porque, mano, ele não me matou nesse ponto. E aí, conforme eu fui vendo a minha vida descendo, eu já fui desistir da partida, só que, mano, não matou. E eu não entendi essa conta. Eu não sou muito bom de conta, mas, pô, eu achava muito que ia matar, tá ligado? Ele deu dano contra 10 inimigos por causa do Bran, né? E aí, pô, tava dando, sei lá, 6 de dano aleatoriamente nos inimigos, aí, pô... Enfim, né? Cara, nesse ponto eu nem sabia mais o que eu tava fazendo, porque, pô, nesse ponto aí, o que tinha mais pra fazer, né? Nesse ponto o oponente já tava com muita vantagem, qualquer coisa que ele fizesse ele já ganhava. Tava com o Bran no campo, eu não conseguia matar o Bran, não tinha como ter certeza que aquele card ali de 5 de custo ia matar o Bran. Enfim, eu já tava fazendo qualquer coisa aí só pra ver o que acontecia, porque, mano, deu uma chance de eu acabar virando, só que, pô... Congelando todos os inimigos, pelo menos fazia com que ele não conseguisse mais invocar lacaio. Aí tava dando 6 de dano a todos os inimigos, cara. Que conta é essa? Como é que não matou, tá ligado? Tá dando 6 de dano a todos os inimigos. E aí, congelando todos os lacaios inimigos, ele não consegue jogar mais lacaios, tá ligado? E nesse ponto eu nem sabia muito o que fazer. Eu trocava, não trocava? Porque se eu jogasse o Calafrate, ele fizesse uma cópia dele, depois devolvesse pra mão, com esses cards no campo... Tá ligado? Ia atrapalhar meu Calafrate, pra falar a verdade. Eu joguei o Calafrate pra poder congelar de novo todos os lacaios inimigos, mas eu acho que nesse ponto eu já tava dando dano nos inimigos, porque eu joguei aquele card que dá 5 de dano dividido aleatoriamente todos os inimigos, né? E aí ele ia limpar o campo do oponente, ele ia poder jogar um card de novo e poder acabar com o meu campo, porque ele ia dar muito dano contra todos os inimigos, tá ligado? Ah, comprei o Ranzins ali, nunca lembro o nome dele. Posso jogar ele pra devolver pra mão, mas eu nem lembro o que eu fiz nessa partida. Eu comprei ali a cobra também, pra destruir a arma. Eu nem sei mais o que fazer nesse ponto, cara. Nem tava calculando muito bem, porque o Calafrate tava com os gritos de guerra tão aleatórios. Nem sabia exatamente o que fazer nesse ponto. Joguei ali pra destruir a arma. Tava só fazendo qualquer coisa nesse ponto. Nem sabia o que fazer mais. Queimou a carta. Pô, nesse ponto eu acho que eu devia ter jogado o Calafrate de novo, porque aí fazia... E, mano, olha o que vai acontecer aí. Olha o que vai acontecer aí. Mano, o que vai acontecer aí é inacreditável. E foi nesse ponto que eu ia desistir da partida de novo, cara. Porque olha isso. Usou 2 vezes, ficou
2 lacaios vivos. Ficando 2 lacaios vivos, o Ragnaros tinha que acertar nos 2 lacaios. Os 2 Ragnaros tinham que acertar nos 2 lacaios. E ele acertou nos 2 lacaios. Se um Ragnaros fosse na cara, eu tinha perdido. Tá ligado? Cara, absurdo o que aconteceu aí. Nesse ponto já tinha jogado a Ysera. Então os Calafrates iriam recuperar a mana, né? E aí eu comecei a jogar o bagulho pra poder ele ficar repetindo o grito de guerra ali de destruir os lacaios do inimigo, que eu precisava destruir o Ragnaros, né? Só que, pô, eu não tinha comprado um card de recuperar a vida, né? Nesse ponto, eu precisava recuperar minha vida, eu tava com 6 de vida. E aquele poder heróico já tava dando 6 de dano, então eu precisava recuperar a vida. E eu não comprava card de recuperar a vida, cara. Eu precisava ou comprar o Reno, ou comprar o robô que recupera 8 de vida. Um dos dois. Eu comecei a clicar, inclusive, ali, porque quando você clica, começa a ir mais rápido as animações, e eu comprei o robô, cara. Porque as animações do negócio demora tanto, demora muito. E aí você, às vezes, não consegue fazer o que você precisa fazer no turno. E aí, pô, tava lá o robô, agora ele entrou, né, na questão do Calafrate. E aí eu comecei a jogar o Calafrate pra poder o robô recuperar um monte de vida, né? E aí, cara, essa daí foi uma virada absurda, porque eu ter comprado o robô, tu viu que eu queimei, inclusive, o carinha que compra o card de maior custo do deck. Eu podia ter queimado vários cards. E eu, inclusive, comecei a queimar card porque o Calafrate estava comprando muita coisa, né? Eu comecei a queimar carta. Inclusive, eu queimei a carta que dá armadura, que seria bom pra mim também. Eu queimei o Repugna, que era super forte. Só que, então, tipo, foi muita sorte eu ter comprado o cardzinho lá, cara. Porque, pô, contra um deck quebrado desses, você não consegue ter muito controle no que você tá fazendo na partida. Você tá jogando contra um dos decks mais quebrados da atualidade. Então, tipo, você não consegue... Ah, não, eu vou calcular direitinho os cards que eu vou jogar pra poder não queimar a carta. Velho, não dá nem tempo, às vezes. Ainda mais que o Calafrate tem uma animação de 200 horas. Queimei o Reno, fui queimando coisa pra caramba. Porque, pô, até parece um pouco que esse deck não tá controlado, né? Que esse deck não tá, tipo, não tá otimizado da melhor maneira. Porque você vê que eu vou jogando Calafrate, eu vou queimando carta. Mas, pô, o intuito disso é que, tipo, eu jogo Calafrate, ele congela os lacaios inimigos, eu jogo o Calafrate uma vez por turno. Só que eu precisava jogar o Calafrate mais de uma vez no turno, porque eu precisava recuperar a vida. E tipo, contra decks normais que não são decks quebrados, todo esse funcionamento de jogar o card, de compra o card de 5 ou mais de custo do deck, jogar o Calafrate, que vai repetir o grito de guerra, que compra os cards do curador, né? Mano, funciona quando você tá jogando contra um deck decente, sabe? Jogar contra um deck quebrado não tem muito o que fazer. Todos os decks que você jogar contra esse deck de poder heróico, todos os decks vão ter uma desvantagem absurda porque ele é um deck quebrado. Então você tem que tomar medidas, tem que contar muito com a sorte e tomar medidas desesperadas em alguns momentos. Foi o que eu fiz aí. Eu precisei jogar um monte de Calafrate pra recuperar a vida, porque o robô veio. Se não tivesse vindo o robô, esse pau tinha perdido, tá ligado? Ou não, né? Porque acho que ele não começa a dar muito dano depois disso, né? Tipo, se ele jogasse aí aquele card que, de novo, dá dano a cada um dos inimigos, né? Joga o poder heróico contra cada um dos inimigos, ele ia dar muito dano, porque eu nem sei quanto mais o poder heróico dele tá dando. Como eu fui clicando, né, pra poder fazer a animação do Calafrate ir mais rápido, o oponente provavelmente não foi clicando. Ou seja, pra ele a animação ainda tá rolando, tá ligado? E é por isso que ele tá paradão, assim, esperando alguma coisa acontecer. Ele tá esperando as animações terminarem e tudo mais. Tu vê tanto que o turno dele não acaba, né? No caso, a visão dele é como se ainda fosse o meu turno, porque ainda tá rolando as animações do Calafrate, tá ligado? Pô, cara, tá muito quebrado esse deck. Muito quebrado. Tipo, nem vale a pena, por exemplo, se você... eu achou o deck de poder heróico de mago legal. Cara, eu acho que não vale a pena você criar aquela carta, porque, cara, ela vai ser nerfada, não é possível. Alguma coisa tem que ser feita pra esse deck ser nerfado, porque, mano, é o deck mais quebrado atualmente, na minha visão. Então, tipo, nem vale a pena tentar craftar esse deck, porque, pô... alguma coisa vai ser nerfada e aí você vai craftar um card que foi nerfado logo na sequência, tá ligado? Nem vale muito. Pelo visto, ele não comprou o card que dá o dano do poder heróico a cada um dos lacaios inimigos. Porque se tivesse, era o momento perfeito de usar, porque meu campo tava cheio, né? Mas ainda assim, eu acho que não matava nessa altura. Eu recuperei a vida inteira e tal. Esse daí eu nem quis arriscar. Eu só comecei a atacar ele pra poder matar logo, porque, pô, velho, que saco. Eu não quis jogar mais coisa pra poder dar chance dele comprar o card, enfim, cara. Mas velho, assim, essa partida ela foi cagada, tá? Não foi tipo, eu ganhei pela habilidade. Eu ganhei por cagada, porque eu comprei os cards certos no momento certo. O dano que ele precisava, tipo, faltava, acho que, sei lá, faltava um lacaio no meu campo pra aquela primeira vez que eu quase desisti. Ele me matar, faltava um.
Então assim, ele perdeu por azar. Ele perdeu por azar e eu ganhei por sorte. Porque não foi, meu deck é melhor. Não, o deck dele é absurdamente melhor, tá ligado? Enfim, velho. Se você tá pensando em fazer esse deck de Mago Poder Heróico, eu não recomendo, porque ele vai ser nerfado, não tem como. A taxa de vitória dele tá muito grande. Enfim, sobre o Xamã Chatão, né? O deck do Xamã Chatão tá cada vez mais complexo. Cada vez que eu atualizo ele tá ficando mais maluco. Então, enfim, eu faço um vídeo do Xamã Chatão posteriormente, pra caso vocês queiram ver como é que ele tá. Enfim, só queria compartilhar o quanto essa partida que foi maluca. E é isso, até outro dia.